Você conhece os heróis que deram nome aos servidores de Dofus Tote? Suas histórias são mais misteriosas e fascinantes do que você imagina. Opa, aqui é Tofres, e no meu veloz Tofuror percorri planícies solitárias, enfrentei corvos mágicos, desvendei livros empoeirados e até lutei contra almas vingativas. Tudo isso para trazer à luz os segredos daqueles que deram nome aos servidores. Agora embarque comigo nessa jornada e descubra a origem do mercenário Brutas, da misteriosa Blair e de muitos outros personagens icônicos de Dofus Tote. Brutas. Imagine uma figura rústica com dentes desalinhados, barba desgrenhada e uma caneca sempre cheia de cerveja morna. Esse era Brutas, o lendário mercenário que entrou para a história como fundador da cidade de Astrub. Muitos o descreviam como um brutamontes beberrão, mas seus seguidores viam nele um verdadeiro visionário, capaz de transformar um simples acampamento em um dos centros mais importantes do mundo dos 12. Brutas comandava um bando de mercenários que se escondia em regiões de difícil acesso, entre rochedos, sempre longe dos olhos da milícia. Ali planejavam ataques, protegiam fugitivos e viviam sob suas próprias regras. Com o tempo, o acampamento deixou de ser apenas um esconderijo. Famílias se estabeleceram, artesãos e comerciantes chegaram e o lugar cresceu, ganhando vida própria. Surgiu então um nome curioso, Astrub, um anagrama de Brutas, em homenagem a este líder que deu origem a tudo. De refúgio clandestino, Astrub tornou-se uma cidade vibrante, conhecida como a Cidade dos Mercenários. Até hoje é o primeiro grande destino para jogadores iniciantes em Dofus Tote, carregando o espírito de independência herdado da época de Brutas. O fundador jamais foi esquecido. Brutas faleceu há muito tempo, mas repousa em uma cripta no cemitério de Astrub. Em sua memória, a cidade preserva locais emblemáticos, como a taverna e uma estátua que eterniza seu antigo chefe. Brutas pode ter parecido um simples bandido, mas sua marca permanece viva, tornando-o o pai fundador de Astrub e uma lenda que ecoa por todo o mundo dos 12. Chiliwan. Chiliwan é uma Pandawa guerreira cuja vida foi marcada desde cedo pelo rigor da disciplina. Ainda jovem, seu pai enviou à sombria ilha de Grob, onde enfrentou temíveis criaturas e encontrou Yamagi, o tigre branco lendário. Ele a treinou e moldou sua determinação e resistência, forjando nela o caráter de uma líder nata. Após sobreviver às provações de Grob, Chiliwan retornou a Pandala e tornou-se a defensora incansável de sua terra natal. É lembrada por proteger Aquadala contra os assaltos incessantes dos Quapas, inimigos que testaram a força do povo Pandawa repetidas vezes. Apesar de suas vitórias, Chiliwan nunca buscou glória pessoal. Sua ambição sempre foi o bem-estar de seu povo. Hoje, Chiliwan é reconhecida como uma general de renome, empunhando a mítica espada cortadora de almas, símbolo de sua força e da confiança depositada nela por seu povo. Durante os acontecimentos da missão do Dofus Domakuro, Chiliwan desempenha papel crucial na proteção de Pandala e da Daimya. Ao suspeitar que seu antigo mestre, Yamagi, esteja por trás da morte de inocentes em sua terra natal, ela retorna à ilha de Grob para desvendar mistérios e confrontar segredos antigos, guiando os aventureiros na reconciliação dos dragões Imagiro e Urukan, durante as missões do Dofus Pintado. Herdegrizi. Herdegrizi, o místico, é uma figura excêntrica do mundo dos 12, conhecido por se autoproclamar um intelectual iluminado e inventor de um gênero literário inédito, a ficção científica. Sempre em frente à biblioteca de Astrub, ele desempenha papéis diretos em missões como Cena Caseira, na qual apresenta o seu livro A Maior Aventura de Todos os Tempos, narrando a ascensão de Jeff Stobbs, um inventor desprezado que, com a ajuda de um demônio, conquista fama e desafia até os próprios deuses. Dodge. Dodge é um Ecaflip cuja vida oscila entre sorte e azar, sempre marcada pela ousadia e pelo espírito aventureiro. Exclusivo do mangá Dofus, ele segue seu próprio lema: tentar e falhar por azar é melhor do que falhar por falta de coragem. O importante é sempre se levantar. Sua trajetória mistura romance, tragédia e ação. Durante uma partida de pôquer, Dodge conheceu o Leti, um encantador Ecaflip por quem se apaixonou, mas em um momento de imprudência acabou perdendo-a em uma aposta. Ao tentar resgatá-la, caiu em uma armadilha, que resultou na morte de Ulete e em sua falsa acusação pelo crime. Preso injustamente, Dodge escapou pelos esgotos, enfrentando o temível Sphincter Cell. A fuga marcou o início de uma nova fase. Ao lado do poderoso Art e do lendário Goltard, ele passou a trilhar o caminho em busca dos Dofus. Fiel ao seu espírito resiliente, transformou cada revés em motivo de ação, recuperando o que era seu e enfrentando o caos com humor e confiança inabalável. Dodge é, acima de tudo, o retrato vivo da dualidade Ecaflip, azarento e ousado.
trágico e engraçado, sempre pronto para se reerguer e continuar sua jornada onde os dados nunca deixam de girar. Talok. Talok é o chefe da tribo Melastec, descendentes de Zobals que rejeitaram os deuses clássicos e se refugiaram em Orado, preservando práticas, crenças e rituais únicos. A tribo vive em constante conflito com os crocodilos, criaturas que ameaçam a paz e a segurança de sua comunidade. Sua presença é imponente e enigmática. Talok se comunica exclusivamente na linguagem Melastec. Para entender suas palavras e intenções, aventureiros devem aprender este idioma usando o dicionário Melastec disponível na biblioteca de A Máquina. Cada conversa com ele é um convite a mergulhar na história e nos mistérios de Orado. Talok é essencial para restaurar a paz nesta ilha. Ele atua para que os deuses retomem seu lugar legítimo, expulsando os Chuchus, demônios disfarçados de divindades que ameaçam o equilíbrio. Sua orientação permite proteger o vilarejo Melastec, compreender rituais ancestrais e enfrentar desafios que revelam a riqueza da história de Orado. As missões ligadas a ele são profundas, cheias de enigmas, conspirações e descobertas, oferecendo uma narrativa envolvente para todos que desejam explorar a verdadeira essência desta ilha. Kelerog. Kelerog é uma figura imponente dentro da guilda dos caçadores, ocupando o posto de tenente. A história da guilda, no entanto, é marcada por sombras. Foi fundada por Karn, um caçador lendário com mais de 8.000 anos de idade. Depois de milênios vagando pelo mundo e sem nada mais a descobrir, Karn deixou-se dominar pelo tédio e pelo instinto de matar. Criou a guilda, mascarando suas intenções ao alegar que buscava proteger a natureza. Reuniu seguidores fiéis, mas, quando sua verdadeira motivação foi revelada, acabou expulso. Desde então, seu paradeiro permanece desconhecido. Foi nesse contexto que surgiram dois nomes que marcariam a história da guilda: Serif, discípulo de Feka, e Kelerog, discípulo de Sadida, conhecido por sua ligação profunda com todas as formas de vida selvagem. Serif era o escudo e a mente calculista, enquanto Kelerog representava a força bruta. Sem liderança, a guilda precisou de uma nova direção. Serif assumiu temporariamente a presidência, mas em uma missão foi gravemente ferido, impossibilitando-o de lutar. Em um momento de fraqueza, quis abandonar a guilda, mas Kelerog o impediu. Disse que os caçadores precisavam dele, que deveria guiá-los. Serif, por sua vez, acreditava que Kelerog merecia o título de presidente. O Sadida recusou. Nascido para o campo de batalha, ele organizou uma votação. Assim, Serif foi eleito oficialmente presidente da Guilda dos Caçadores, enquanto Kelerog aceitou o posto de tenente. Hoje, rumores dizem que a guilda investiga o misterioso labirinto, e tudo indica que será Kelerog quem guiará os aventureiros nesse caminho, como sempre fez, de frente, em meio ao perigo, como o caçador que nunca abandona a luta. Oshimo. Oshimo é um Kilorf especializado no cuidado de mascotes que originalmente residia na floresta de A Máquina, mas recentemente se estabeleceu nos arredores da cidade dos mercenários. Ele fundou um santuário conhecido como Mascotil, um lugar dedicado a abrigar, curar e armazenar mascotes enquanto seus donos se aventuram pelo mundo dos 12. Sua chegada à máquina ocorreu em meio a uma grande epidemia que afligia os mascotes. Alguns ganhavam peso exagerado, outros tinham feridas na pele e muitos cegavam ou morriam lentamente. A intervenção de Silhouette, guardião de Aperirel, o mês de abril, lançou um feitiço que salvou os animais afetados, fortalecendo o vínculo entre eles e seus donos, efeito que persiste até hoje. Sempre acompanhado com seu tabi, um tofu gigante e peludo com dentes usado como montaria, Oshimo se desloca de maneira impressionante, reforçando sua aura lendária. Ele é peça fundamental para quem busca os companheiros em Dofus Touch, auxiliando jogadores no combate e na proteção de criaturas ameaçadas de extinção. Além de fornecer cuidados essenciais, vender pó de enerípsia e livros didáticos sobre criação de mascotes, Oshimo oferece o serviço de troca de mascote fantasma por um novo. Mas atenção! Reviver um mascote através dele é a pior opção, pois todas as estatísticas do mascote são zerados. Para preservar suas preciosas criaturas após a morte, o Templo Shelor e o Pó de Ressurreição continuam sendo a melhor escolha. Pandawo. Em Pandala, existe uma figura cuja voz ecoa tanto no mundo físico quanto no espiritual, o Pandawo. Mais do que um ancião respeitado, ele é o guia espiritual da ilha, o elo entre seus habitantes, os dragões guardiões e a própria deusa Pandawa. Através do plano astral, o Pandawo mantém comunicações frequentes com a deusa e os espíritos de Pandala, oferecendo visões e conselhos que moldam o destino desta ilha.
Foi ele quem tomou a decisão histórica de abri-la ao mundo exterior, ordenando a construção da ponte que conectaria ao continente. A escolha trouxe prosperidade, mas também gerou divisões. Os Pandikazes acusaram-no de corromper os costumes e enfraquecer a autonomia de sua terra. Mesmo diante das críticas, o Pandaô continua sendo peça-chave na Panda Assembleia, orientando a Daimya e transmitindo ensinamentos que unem diplomacia, rituais e defesa dos costumes. Ele busca, acima de tudo, manter a harmonia entre o Qin e o Kang, garantindo que os caminhos de Pandala sigam equilibrados. Além disso, aventureiros em busca dos dofos de Pandala não encontram o melhor guia. O Pandaô interpreta sinais, indica rotas e revela o equilíbrio espiritual da ilha. Sua presença é indispensável para aqueles que desejam desvendar os segredos de Pandala e conquistar os desafios que apenas um verdadeiro conhecedor desta ilha poderia enfrentar. Blair. Blair é uma bruxa enigmática que vive sozinha em uma biblioteca abandonada na sombria morada do Korvock, um território marcado por tragédias e pela presença sufocante da magia antiga. Séculos atrás, aquele lugar abrigava a Confraria da Morada, guardiã da maior biblioteca do mundo, onde eruditos se dedicavam a expandir o conhecimento. Tudo mudou com a chegada do mestre Korvock, um Ishan imponente, envolto em um sobretudo de penas negras e portando uma foice colossal. Muitos acreditavam que ele era a própria encarnação da morte. Logo após sua chegada, a confraria mergulhou no caos. Um dos estudiosos mais brilhantes enlouqueceu ao se aventurar em artes proibidas, destruindo pesquisas valiosas. Pouco depois, a biblioteca foi saqueada e aliados se tornaram inimigos. Korvock apresentou uma solução sombria: transformar todos em corvos para protegê-los da loucura. Um a um, os eruditos foram tomados pela magia, mantendo suas mentes e conhecimentos, mas reduzidos a servos eternos do mestre Korvock. É nesse cenário corrompido que Blair surgiu, movida por um único propósito: derrotar o Korvock. Passa seus dias mergulhada em estudos, murmurando presságios que soam como profecias ou delírios. O fim está próximo. Os brutanões voltarão ao coração das montanhas. Os 12 deuses se foram. Sua história é envolta em segredos e muitos acreditam que sua ligação com a morte é mais profunda do que demonstra. Terra Cogita. Terra Cogita é um Enotrof renomado no mundo dos 12, célebre por sua experiência em exploração, arqueologia e caça ao tesouro. Patriarca do clã Terra, uma família dedicada a preservar a história, através da busca por relíquias e artefatos, sua vida foi marcada pela investigação de ruínas, manuscritos e segredos escondidos em terras esquecidas. No Dofus, o clã Terra é responsável pelas missões de caça ao tesouro, desafios que combinam exploração, enigmas e batalhas para localizar riquezas ocultas. Já em Dofus-Tote, sua presença se dá de forma indireta por meio do manuscrito de Terra Cogita, onde cabem aos jogadores seguir pistas e mapas para explorar locais secretos e desvendar enigmas. O que diferencia Terra Cogita de outros Enotrofs é seu domínio da cartografia. Seus mapas detalhados transformaram a arte de mapear em uma ciência, transmitindo conhecimento para que futuras gerações continuem a desbravar o desconhecido. Em uma missão de alinhamento bontariano, os jogadores podem encontrar Terra Cogita de forma inesperada, prisioneiro de um acampamento dos Borques por vários anos. A revelação é surpreendente. O lendário explorador ainda está vivo, sobrevivendo em condições adversas, pronto para deixar sua marca novamente no mundo dos 12. Epsilon. Epsilon é um viajante do tempo. Sem pertencer a nenhuma época, ele surge e desaparece, sempre acompanhado do tic-tac inquietante que anuncia sua presença. Seu olhar está voltado para anomalias temporais, distorções do tempo que surgem como consequência de viagens temporais e catástrofes futuras. No que tudo indica, Epsilon presenciou um desastre inimaginável em uma era distante, um futuro marcado pelo caos e pela destruição, possivelmente ligado às catástrofes de Ogreste que dizimou incontáveis vidas e alterou para sempre o mundo dos 12. Desde então ele se tornou um vigilante solitário, determinado a alterar eventos críticos e impedir que tragédias se repitam, mesmo que suas ações contrariem os demais guardiões do tempo. E esses vigilantes veem suas incursões como perigosas, ameaçando a continuidade temporal, mas Epsilon segue sozinho, movido pelo dever de compreender e moldar o tempo. Ao longo de suas aventuras, Epsilon conduz os jogadores por bolhas temporais e falhas do espaço-tempo. Em uma de suas missões, exploramos o mundo de Wakfu e até retornamos à versão clássica do Dofus 1.29. Ele também nos guia em uma corrida contra o tempo
para impedir o congelamento de Frighost, onde conhecemos o passado de vários personagens, como Conde e Mrs. Freeze. Enquanto existir, continuará a explorar distorções temporais, tentando impedir que o futuro testemunhado por ele se torne inevitável, ou talvez que se transforme em algo ainda mais inesperado. E assim termina mais um mergulho nas histórias ocultas do mundo dos 12. Agora eu quero saber de você. Deixe nos comentários o que achou e se quer mais vídeo de histórias explorando segredos e personagens do jogo. Se curtiu, já deixa o like, se estiver vendo pelo celular, hype o vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de Dofus Told. Te espero no próximo vídeo e fui!